Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jefferson do Instituto de Física da UFG com mais uma videoaula de resolução de problemas. Agora, problemas do capítulo 5 do nosso livro texto, Fundamentos de Física do Halliday. Vamos começar a nossa aula de exercício com esse problema aqui na oitava edição, é o problema 17. Então esse problema fala o seguinte, lá, um homem, está sentado em um brinquedo de parque de diversões, no qual uma cabina é acelerada para baixo no sentido negativo do eixo Y, com uma aceleração cujo módulo é 1,24 g. Então o g aí é 9,8 na aceleração da gravidade. Uma moeda de 0,567 gramas repousa no joelho do homem. Depois que a cabina começa a se mover, e em termos dos vetores unitários, qual é a aceleração da moeda? Letra A, em relação ao solo, e letra B, em relação ao homem. E quanto tempo a moeda leva para chegar ao teto da cabina? 2,2 metros acima do joelho. Em termos dos vetores unitários, qual é? Letra D, a força a que é submetida a moeda, e letra E, a força aparente a que está submetida a moeda do ponto de vista do homem. Então essa questão é muito interessante, então vamos tentar desenhar ela e entender o que está acontecendo, Então a gente tem uma moeda que está sobre os pés de alguém, Vamos identificar essa pessoa aqui de alguma maneira, tá bom? Então olha só, se a gente olhar aqui, nosso desenho, então a gente tem uma moeda, tá legal? Essa moeda, ela está dentro de um brinquedo sobre, o joelho de alguém. O joelho é ilustrado aqui, ele apenas compõe o desenho, então a gente pode ilustrar dessa forma aí, sobre essa parte vermelha aqui que eu estou dizendo que é o joelho de uma pessoa, para não ter que desenhar um joelho completo, o que não vem ao caso. Aqui a gente tem o eixo Y para cima. Então a aceleração da gravidade G para baixo vai ser negativa, tá legal? Nosso brinquedo, que é esse brinquedo aqui verde, essa caixa verde, nosso brinquedo está acelerando para baixo, que vamos chamar a aceleração do brinquedo em relação ao solo, denotado dessa forma aqui, a aceleração do brinquedo em relação ao solo para baixo. Essa aceleração do brinquedo lá no texto, o módulo dela é 1,24 g, tá bom? Então, ou seja, a aceleração da gravidade é um pouquinho maior, 1,24 g. Se fosse 1 g, então ela estaria caindo. Mas como é 1,24, é g mais um pouquinho, mais 0,24 g. Então ela vai acelerar para baixo mais do que a aceleração da gravidade. Aí quando acelera para baixo mais do que a aceleração da gravidade, a nossa moeda ela se solta, se solta do joelho da pessoa, deixa de tocar o joelho da pessoa, ele deixa de tocar e vai lá para cima, e se desloca esse trajeto aqui, 2,2 metros. Então essa é a dinâmica que a gente vai tentar abordar, nesse momento que nosso brinquedo se desloca com uma aceleração 1,24 g, a nossa moeda ela vai lá para cima. A pessoa que está aqui, nós não desenhamos a pessoa, mas a pessoa que está na cabine vai perceber apenas, está parado aqui a pessoa, que a moeda se desloca. Ela vai ter que dizer que essa moeda está se deslocando com determinada aceleração. Vamos tentar entender então a letra A, em termos de vetores unitários, com a aceleração da moeda em relação ao solo, tá bom? E depois a gente vai pegar todas as outras, os outros itens aí. Então a gente vai desenhar aqui novamente a nossa situação, A gente vai desenhar então ali, como eu falei para vocês, o joelho da pessoa e todos os itens, a nossa moeda e tudo mais. Tá legal? Desenhando tudo, a gente tem essa mesma ilustração que eu mostrei para vocês. O G externo está aqui, A aceleração da gravidade está aí. E aqui a aceleração do brinquedo em relação ao solo. E a gente vai tentar escrever agora a aceleração da moeda em relação ao solo, que é o que ele está pedindo lá. Aqui nós temos então a força gravitacional que a Terra puxa, a moeda para baixo, e todos os outros itens.
Vamos ver como é que a gente faz então. A massa da moeda é 0,567 10 a menos 3 kg, já passando a massa aí, ó, para quilogramas, tudo bem? A gente pode escrever uma coisa que é assim, ó, a aceleração do brinquedo, eu chamo de brinquedo, viu, gente? Não cabina, do brinquedo em relação ao solo é aquilo lá, ó, menos 1,24 g, ó, né? O g mais um pouquinho, né? É o g mais 0,24 dele, né? É na direção J, a aceleração para baixo com relação ao eixo que a gente adotou aqui em cima. Tudo bem? Caminhando aí, o que a gente pode fazer é o seguinte, eu posso escrever a posição da moeda, olha só, eu vou ter um vetor aqui, ó, o vetor posição da moeda de fora em relação ao solo, que é esse que eu estou escrevendo aqui. Para a gente encontrar a letra A, que é a aceleração da moeda em relação ao solo. Vamos lá. Em relação à cabine, desculpa. Então vamos lá, olha só. A posição da moeda em relação ao solo, eu vou escrever como sendo a posição da moeda em relação ao brinquedo, tudo bem? Mais a posição do brinquedo em relação ao solo. Então é como se a gente tivesse uma soma vetorial assim, né? Um vetor aqui, o outro vetor lá e um vetor assim, né? Que seria o resultante, tudo bem? Então esse aqui é o nosso resultante, esse aqui é esse vetor aqui e esse vetor de lá. Então a gente faz um diagrama assim só para ilustrar essa situação, né? Claro que está caindo em linha reta, né? Mas a soma das posições é exatamente essa, né? A posição da moeda em relação ao solo vai ser a posição da moeda em relação ao brinquedo mais a posição do brinquedo em relação ao solo. Disso aí a gente pode derivar, a gente deriva o lado esquerdo, deriva o lado direito aqui e aqui em relação ao tempo para encontrar o quê? Encontrar a velocidade. Então a velocidade da moeda em relação ao solo será, né? A velocidade da moeda em relação ao brinquedo, tudo bem? Mais a velocidade do brinquedo em relação ao solo. Então uma composição vetorial que a gente tem. Aí depois a gente pode derivar de novo esse lado esquerdo, deriva do lado direito, para encontrar agora sim a nossa aceleração. A aceleração da moeda em relação ao solo será, olha lá, ó, a aceleração da moeda em relação ao brinquedo, mais a aceleração do brinquedo em relação ao solo. Aqui que a gente vai conseguir resolver a letra A. Tudo bem? Então a gente pode, por exemplo, escrever a aceleração da moeda, né, em relação ao solo. A moeda, quando o brinquedo se solta aqui, né, ele acelera 1,24 g, então a moeda ela executa uma queda. O que estava segurando a moeda, né, que é o brinquedo, né, não tem mais, então ela começa uma queda. Em relação a quem está de fora, ó, né, em relação ao solo, menos g, a aceleração da moeda em relação a quem está de fora, em relação ao solo, vai ser igual. Aí vai aparecer aqui, ó, da moeda em relação ao brinquedo. Essa da moeda em relação ao brinquedo a gente deixa aqui, né? Menos a aceleração do brinquedo em relação, olha lá, ó, a aceleração do brinquedo em relação ao solo, do brinquedo em relação ao solo, a gente já sabe, já desde o enunciado, né? Esse vetor aqui, menos 24g, menos porque é para baixo, contrário ao nosso eixo, tá bom? Então a gente pode escrever a aceleração da moeda em relação ao brinquedo, olha lá, ó, vai ser a aceleração de fora, né, da moeda em relação ao solo, já estava lá, e aí esse termo que está aqui negativo vai para o outro lado positivo, então vai ficar menos g mais, olha lá, ó, menos g mais 1,24g. Isso aí nos dá 0,24g. Então a letra A que é exatamente isso aí, né? Essa análise que a gente fez aí. Então ele pergunta lá qual que é a aceleração da moeda em relação ao solo primeiro, né? Em relação ao solo. Dessa nossa análise toda aqui, para a gente começar a responder os itens, é que a gente vai tirar esses valores. Então em relação ao solo é simples, né? Em relação ao solo só menos g, como a gente viu até há pouco. Então em relação ao solo é simplesmente ela está aqui sobre o brinquedo e esse suporte, né,
é tirado dela. Então, quem está de fora vai ver a moeda simplesmente caindo. Tudo bem? Ela simplesmente cai, porque agora não tem um brinquedo mais segurando a moeda. E letra B, ele quer aceleração em relação ao homem, né? Em relação ao brinquedo. Qual que seria, né? É o que a gente acabou de analisar aqui, ó. Então, em relação ao brinquedo, a gente acabou de fazer ali, é justamente o 2,35 metros por segundo, que é essa conta que a gente faz quando a gente pega aqui, né? Eu estou fazendo aqui a aceleração da moeda em relação ao brinquedo, que é o último item que a gente analisou. Então, é 0,24 vezes 9,8. Dá o 2,35 metros por segundo ao quadrado. Eu escrevi aqui simplesmente em módulo, né? Mas a gente vê que essa aceleração em relação ao brinquedo, ela é uma aceleração ali, ó, J. Aí eu coloquei aqui só em módulo, mas em relação ao nosso vetor unitário na direção J aqui. E a letra C ele quer o tempo, né? O tempo com que essa moeda vai se deslocar até em cima. Então, a pessoa que está dentro da cabine, o que ela vai observar, né? A moeda simplesmente se desloca dessa posição e vai até a posição de cima. Existe um tempo para isso. Esse tempo a gente vai analisar com base na aceleração que a moeda vai sofrer com relação ao brinquedo. Então, a gente pode escrever, por exemplo, essa equação, né? Y igual a y0 mais v0t mais meio de a t ao quadrado. A posição inicial a gente vai dizer que é 0, a velocidade inicial também é 0, e a posição final 2,2 metros. E a nossa aceleração positiva, é 2,35 metros por segundo ao quadrado. Fazendo essa conta, então, 2,2 igual a 2,35 sobre 2t ao quadrado. Isso vai nos dar, então, t ao quadrado igual, né? Eu pego o 2, passa multiplicando, e o 2,35 passa dividindo. Fazendo essa continha, nós vamos ficar com 4,4, né? 2 vezes 2,2 aqui. A gente faz isso aí multiplica, tira a raiz, então, né? T vai ser igual raiz de, né? 4,4 dividido por 2,35. Fazendo essa continha aí da raiz quadrada, vamos encontrar um tempo T igual a 1,37 segundos. É o tempo que a moeda gasta, então, para sair daqui de baixo e deslocar até a parte de cima. Aí o outro item D, ele pede a força, né, em termos de vetores unitários, a força que está submetida à moeda. Qual é a força líquida sobre a moeda? Letra D. Então, ele vai tentar encontrar a força líquida, a força resultante sobre a moeda. Como a gente viu, a moeda cai, né? Então, o somatório das forças, segundo a lei de Newton, é massa vezes aceleração. Então, a gente tem a força resultante do lado esquerdo, vai ser igual, né? Menos G na direção J, né? Menos mg na direção J. Por quê? Porque a moeda simplesmente cai com aceleração para baixo. Então, o somatório das forças, massa vezes aceleração, e o que sobra para a gente é justamente a força gravitacional, mg. Tudo bem? Então, é menos 0,567, 10 a menos 3 kg vezes o g, que é 9,8 na direção J, 9,8 metros por segundo na direção J. Então, fazendo a continha, a força resultante, que está submetida à nossa moeda, 5,56, 10 a menos 3 newtons na direção J. E a letra E, que está pedindo agora para a gente, justamente a força aparente a que está submetida a moeda do ponto de vista do homem. Porque do ponto de vista do homem, a moeda se desloca de baixo para cima, naqueles 2,2 metros lá, e é um movimento acelerado. Então, é de se esperar que tenha uma força resultante aparente, né? Então, a nossa força resultante aparente vai ser, então, a gente soma as forças, né? Força aparente vai ser igual a massa vezes a aceleração. Para quem está dentro do brinquedo, né? É o 0,56710 a menos 3 kg vezes o 2,35 metros por segundo ao quadrado, que é aquela aceleração aparente que a gente encontrou, né?
Fazendo essa continha, vamos chegar então na força aparente positiva, né, para quem está dentro da cabine, 1,33, 10 a menos 3 newtons. É a nossa força aparente. Um outro problema envolvendo a segunda lei de Newton é mostrado abaixo, né? Na oitava edição, esse problema vai aparecer com a numeração de 19, vai ser o número 19 na oitava edição. E na nona edição, como está aqui, né, o problema é 17, tudo bem? Então, qual é o enunciado dele, né? Então, a gente tem aqui na figura aqui abaixo, na figura 5,36, a massa do bloco é 8,5 quilogramas, e o ângulo, esse ângulo embaixo aqui, né, θ igual a 30 graus. E para determinar, letra A, a tração da corda, e letra B, a força normal que age sobre o bloco. E letra C, para determinar o modo da aceleração do bloco se a corda for cortada. Então, esse aqui é um problema clássico envolvendo a segunda lei de Newton, de um bloco, né, aqui em um plano inclinado. Então, aqui a gente tem o nosso bloco, ele está preso aqui em uma corda ali amarrada, né, fixa aqui na parede, né? A corda segura o nosso bloco. Se essa corda é rompida, como é proposto na letra C, o nosso bloco vai deslizar para cá com determinada aceleração. E a gente vai analisar essa situação aqui. Ele está inclinado, como está inclinado, então a força normal, como vocês vão ver aqui agora, não é a força peso, né? A gente vai ter uma componente dessa força Fg, a força peso aqui e para cá, né? E aí, então a gente não vai ter ali coincidindo a força normal com a força peso. Aqui eu desenhei agora todo o diagrama de forças, né, sobre o bloco. Então, na perspectiva da segunda lei de Newton, a gente tem que colocar e desenhar todas as forças sobre o bloco. Uma vez que a gente analisou toda a situação aqui do nosso desenho, né, agora a gente parte para analisar o nosso diagrama de corpo livre. Aí eu coloquei os blocos aqui no nosso sistema de referência, né, X e Y. A primeira força que aparece é a força de tração, né? Então a força de tração está aqui, listada aí como letra T, identificada como letra T, que traciona o bloco no eixo X, que eu desenhei dessa maneira, o eixo X inclinado aqui na direção do deslocamento do nosso bloco, que ele pode se deslocar, né? Então tá, aqui a tração, aqui a força normal de reação do piso, né, para cima, para o bloco não afundar aqui para baixo no eixo Y que está nessa direção, tá bom? Então o eixo Y faz um ângulo de 90 graus com o eixo X. Caminhando um pouco mais, aí a gente tem então a força peso, mg para cá, ela tem uma componente mg seno θ, e uma componente mg cosseno de θ. Então essas duas componentes identificadas aí no nosso desenho. Tudo bem? Aí a letra A, ele pergunta então qual que é a tração na corda, né? Para resolver a tração na corda, então a gente vai proceder da seguinte forma, né? Letra A. Em X, quais são as forças em X? Que a tração a gente desenhou aqui, ó, ao longo do eixo X. Então quais serão essas forças ao longo do X? Em X, então, a gente tem somatório das forças igual a massa vezes aceleração. Em X não tem aceleração, né? Então a gente vai somar as forças e identificar como nulas, tá bom? Se a gente observar, então, no eixo X a gente tem essa tração aqui e temos aqui uma componente, ó, na direção X aqui, mg seno de θ. Então essas duas forças vão se cancelar. Essas duas forças aí no eixo X que vão se cancelar. Então T menos mg seno de θ é que vai dar zero porque não tem aceleração, né? Então resolvendo aí para o T vai ser mg seno de θ. Colocando os valores numéricos, a gente tem então o T igual a massa, que é 8,5 kg, vezes o G, que é 9,8, vezes o seno de θ. Seno de 30 graus nesse caso aí. Então o nosso T, a tração, numericamente vai ser 42 newtons. A letra B agora, que é a força
normal que age sobre o bloco, ou seja, força de reação do piso sobre o bloco. A gente vai olhar que essas forças estão ao longo do eixo Y. Então vamos lá, né? No eixo Y, então a gente tem em Y vai aparecer a somatória das forças igual a massa vezes aceleração, né? Aí de novo, né? A gente não tem aceleração, a gente vai somar essas forças igual a zero. A gente percebe que ao longo do eixo Y a gente tem então a força normal para cima e mg cosseno de θ, né? Para baixo. Essas duas forças vão se cancelar. Ok? Então vamos lá, né? Vamos pegar então, vai aparecer lá a força normal menos mg cosseno de θ igual a zero. Então a nossa força normal a gente pode escrever como sendo mg cosseno de θ simplesmente. Colocando os valores numéricos, vamos ter então Fn então, igual a 8,5 kg vezes o G, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes o cosseno de 30 graus. Então a força normal será, né? Fn vai ser os 72 newtons. E a letra C, ele quer aquela situação que é assim, né? A gente pode, por exemplo, romper aquele cabo, né? E o nosso bloco ele vai descer. Então ele quer que a gente determine o modo da aceleração do bloco se a corda for cortada, né? Então se a corda for cortada vai ter aceleração, obviamente. Então a gente quer ver a aceleração ao longo do eixo X. Então a gente soma de novo as forças, né? Somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Agora a gente tem uma força líquida, né, que gera aceleração. Para baixo a gente tem então menos mg seno θ, como já tinha colocado, né? Isso vai ser igual a menos aceleração para baixo também, menos a massa vezes aceleração. A gente pode cancelar então, a gente cancela as massas aqui, né? E os sinais, cancelamos isso aí. Então a gente vai ficar que a aceleração vai ser simplesmente o g seno de θ. Fazendo essa continha aí, vai ficar 9,8 metros por segundo ao quadrado vezes o seno de 30 graus. Essa aceleração ao longo do eixo X, né, para trás. Né? Então dá 4,9 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração que o bloco vai sofrer, aceleração negativa, né, no sentido contrário do eixo que a gente adotou. Tudo bem? Então esses são os problemas do nosso capítulo 5, né? Abordando temas envolvendo a segunda lei de Newton.